Olá, mapeador, mapeadora. Esse mapa conceitual que eu vou apresentar para vocês agora, ele foi elaborado a partir de um trabalho que vai ser apresentado num dos seminários do nosso grupo de pesquisa, e eu acabei lendo o artigo, grifando aquilo que mais me chamou a atenção, e aí eu fui elaborando um mapa conceitual para melhor organizar as minhas ideias, e o resultado final você já pode ver aqui na tela. O mais interessante é talvez verificar o processo de construção desse mapa a partir da leitura e das alterações que esse mapa sofreu no momento em que eu fui refletindo e revendo as minhas ideias a partir dos meus próprios conhecimentos prévios sobre mapeamento e voltando a ler algumas partes específicas do artigo. Então, para isso, eu usei um recurso do CIMAP Tools, que é o gravador do CIMAP, e o que eu vou fazer agora para você é apresentar a evolução de uma versão anterior. Então, eu já tinha um mapa de rascunho, vamos dizer assim, feito, e aí hoje o que eu fiz foi investir mais ou menos uns 45 minutos para sair dessa versão de rascunho e chegar nessa versão, vamos dizer assim, final do mapa conceitual que organiza as ideias desse artigo científico. Então, eu vou aqui agora passar para a minha tela para que você possa ver como é que funcionou passo a passo essa evolução do mapa conceitual. Bom, então aqui eu tinha essa versão de rascunho, então eu fiz uma leitura preliminar do texto e tinha já alguns conceitos e algumas proposições, e à medida em que eu terminei a leitura do texto e revisitei o texto, eu comecei a incluir alguns conceitos novos e, sobretudo, a trabalhar melhor com os termos de ligação. Então, percebam que os termos de ligação eles ainda estão um pouco grandes, né? Então, eu estou acumulando uma série de informações relevantes no termo de ligação. E trabalhando ainda com essa versão de rascunho, eu estou mexendo muito com os conceitos conhecimento factual, tá aqui, taxonomia de Bloom, aqui tem uma explicação ainda bastante grande, relacionando habilidades cognitivas de alta ordem e a taxonomia de Bloom, e essa explicação são desenvolvidas progressivamente de acordo com a taxonomia de Bloom. Veja que eu incluí uma figura da taxonomia de Bloom revisada justamente para que eu me lembrasse de quais são os níveis e de como que o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas ocorre progressivamente. Surgiu um fragmento de mapa aqui, nessa parte da tela, então veja que isso é super comum durante o processo de refinamento dos meus mapas conceituais, a ponto que também tem um conceito alunos mapeadores perdido aqui no outro canto da tela. E enquanto isso, eu continuo a mexer no mapa rascunho, tentando refinar alguns conceitos, inserir outros conceitos, e eu chamo a atenção sempre para o trabalho que existe em torno dos termos de ligação, né? Há quem diga que o super trunfo dos mapas conceituais é você refinar os termos de ligação para tornar as relações conceituais o mais claro que for possível, né? Isso é o que vai nos levar à aprendizagem significativa e à organização dos nossos esquemas conceituais. Então veja que agora aquela parte mais à direita da tela começa a ganhar mais conceitos, né? Há um desenvolvimento progressivo, uma diferenciação progressiva do conceito elaboração de mapas. Veja que esses conceitos aqui, análise, pensamento reflexivo e construção de explicações, eles contêm palavras em minúsculas e em itálicas, justamente que são lembretes que eu também retirei do texto, e todas elas são, de alguma maneira, habilidades cognitivas de alta ordem mencionadas pelos autores. Então, essa é uma maneira que eu adotei para me lembrar que a elaboração de mapas passa por essas habilidades, e essas são habilidades cognitivas de alta ordem, como isso está no eixo central das discussões do artigo. Então, eu fiz questão de manter esse registro em itálico detalhado. É claro que se
eu tiver que, por exemplo, publicar esse mapa em algum lugar, eu vou remover isso e eventualmente eu vou colocar isso no próprio texto escrito ou como uma anotação. Interessante notar que surge uma segunda figura, essa figura também ela é do texto, ela é uma figura super interessante porque ela trabalha com a ideia de que para você fazer mapas excelentes, né, você vai precisar dominar o tema e dominar a técnica, e o domínio da técnica requer tempo e prática. Então essa é uma ideia dos autores do artigo que me é muito cara, e eles já representaram de forma gráfica, há um gráfico que eles propõem que é muito interessante para mostrar isso. Então, se a gente não pratica a técnica de mapeamento conceitual por algum tempo, a gente não vai conseguir tirar os benefícios esperados, como, por exemplo, o desenvolvimento das habilidades cognitivas de alta ordem. Então, a gente vai fazer uns mapas mais simples, vai organizar as nossas ideias, vai achar tudo isso muito bom, mas não vai chegar nos grandes benefícios prometidos pelos mapas conceituais, aquilo que a gente encontra na literatura, justamente pelo fato de que a gente não domina a técnica ou não domina o tema. Quando a gente tem um domínio da técnica e do tema, a gente tem condições de fazer os mapas excelentes, e aqui eu já tenho uma proposição que eu também acabei elaborando e gosto muito, né? A elaboração de mapas tem como auge a elaboração de mapas excelentes. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui nesse mapa é que vários dos meus conceitos, eles são eventos, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar, ferramentas de avaliação é um objeto, né? Agora, elaboração de mapas excelentes, isso são eventos. E, geralmente, quando a gente trabalha com eventos, como conceitos, os nossos mapas, eles tendem a ser mais explicativos do que descritivos. Então, quando a gente tem conceitos como objetos, então, melhor dizendo, objetos como conceitos, os nossos mapas tendem a ser mais descritivos, e nesse caso aqui eu me forcei a tentar a utilizar um pouco mais de eventos, justamente porque eu queria um caráter mais explicativo do mapa, uma vez que eu estou representando as minhas ideias a partir de um artigo científico de um tema que eu domino razoavelmente bem. Então, esse é um mapa que vai me preparar para a discussão durante um seminário. Então, eu tenho que dar conta dessa discussão, e por isso que eu estou me prevenindo usando um pouco mais de conceitos na forma de eventos, né? Por exemplo, um outro evento aqui é o estabelecimento da hierarquia conceitual. Então, a aprendizagem, né, de conteúdo disciplinar exige o estabelecimento da hierarquia conceitual. A aprendizagem é um conceito que, na verdade, ele é um objeto. O estabelecimento da hierarquia conceitual acaba remetendo a um evento. Veja que agora, né, eu começo uma fase de ajuste visual do mapa, e, de novo, né, eu sempre gosto de lembrar isso quando eu mostro o meu processo de elaboração de mapas. Essa não é uma etapa meramente estética. Quando faço isso, eu estou lendo e relendo as proposições, eu estou fazendo ajustes, eu estou buscando conexões entre partes do mapa que estão distantes. Então, é claro, eu estou melhorando o fluxo de leitura para alguém que vai ler o mapa, eu estou tentando compactar o mapa para que seja mais fácil de fazer a impressão e as letras ficarem num tamanho adequado, de eu, por exemplo, projetar isso num slide. Então, por isso eu tento fazer essa compactação de forma que o mapa ele não fique muito grande, aí as letras fiquem pequenas, mas esse não é um movimento meramente estético. Eu estou lendo e relendo, pensando ativamente se as proposições estão dizendo precisamente aquilo que eu quero comunicar, se há alguma ligação cruzada que eu possa estabelecer no mapa, né? Veja que agora eu já começo a trabalhar com linhas curvas, justamente quando as proposições vinculam conceitos muito distantes. Eu tento sempre destacar isso fazendo linhas curvas no meu mapa, porque eu acho que isso acaba ajudando a destacar essas conexões que são mais longe entre os conceitos. E eu destaco aqui que há mais uma terceira imagem que eu peguei do artigo, que são essa imagem que está aqui, meio que cortadinha na tela, eu peço perdão por causa disso, mas ela é uma imagem que mostra que o mapa conceitual deve ser utilizado como um processo
e um processo onde as iterações têm que ser de alta qualidade, de forma que a gente estimule o mapeador, que pode ser o nosso aluno, o nosso orientando, pode ser o nosso colega, um outro professor, enfim, um colega de trabalho, para que essa pessoa vá se tornando cada vez mais um bom mapeador e um mapeador excelente, para que ele consiga tirar todos esses benefícios da técnica. Então, essa também é uma ideia interessante. E, por fim, eu faço o uso de cores no mapa para destacar pontos que eu quero discutir hoje no seminário. Então, eu vou pontuar primeiro as ferramentas de avaliação, que eu deixei em amarelo, porque isso é algo que o grupo de pesquisa que eu coordeno pesquisa e investe bastante tempo para verificar como a gente pode tirar proveito disso, sem que o professor tenha que investir muito tempo para incorporar um mapa conceitual na sua realidade, na sua rotina. Então, assim, claro, há prós e contras, mas nós temos hoje atividades que são facilmente adaptáveis à rotina de qualquer professor, porque são exercícios ou tarefas que os alunos respondem em questão de 15 a 20 minutos, e isso tudo com mapas conceituais criados pelo professor. E outro ponto que também vai merecer discussão no seminário são as habilidades cognitivas de alta ordem que são acionadas durante a elaboração dos mapas conceituais, e aí eu deixei isso tudo em rosa, né? Por fim, quero destacar que eu incluí alguns recursos no mapa conceitual. Então, aqui, por exemplo, no conceito taxonomia de Bloom, além da imagem com a taxonomia na forma de um triângulo, de uma pirâmide, há um seminário que a Joana já proferiu no nosso grupo de pesquisa em 2019, e esse link aqui leva para os slides do seminário da Joana, porque ela fez uma excelente apresentação sobre taxonomia de Bloom. Isso está disponível para qualquer um no site do nosso grupo de pesquisa. E aqui, no conceito exercício de síntese, a necessidade de concisão e seleção para se criar mapas excelentes, que são sempre mapas muito pequenos. Os autores fazem referência a um artigo do Kishin de 2014, é um artigo que eu gosto muito, um artigo de revisão, e aí aqui eu também coloquei o link, você cai no site da revista. Esse artigo ele é um artigo pago, mas é um lembrete também para que eu leia e releia essa referência, porque ela é uma das referências mais relevantes do artigo que vai ser apresentado. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo onde eu detalho processos que estão por trás da elaboração de mapas, pelo menos no meu caso, e eu tento destacar aqui qual é a importância que tem você preparar o mapa com calma, pensando nas suas ideias, porque tudo isso, em última análise, está organizando melhor os meus esquemas conceituais e aumentando a minha proficiência nesse tema. Como esse é o meu tema profissional, então eu já tenho algum domínio sobre ele. Imagine você que eu estou aumentando a minha proficiência e melhorando o meu entendimento sobre o meu próprio trabalho. Então, é fácil você ver esse mapa, né? Eu mostrei ele no início do vídeo prontinho, e imaginar que eu gastei alguns 5, 10 minutos fazendo ele, sendo que, na verdade, o que você viu nesse vídeo foi uma condensação de 45 minutos da revisão da versão 1 para a versão 2, sendo que eu primeiro li o texto, depois gastei uns 30 minutos para chegar naquela versão 1, que é um rascunho, e depois investi mais uns 45 minutos para chegar nessa versão final. Mas o que eu ganhei com isso? Eu organizei melhor os meus esquemas conceituais e estou mais apto para discutir esse tema com qualquer interessado. Bom, por hoje é só. Agradeço a sua atenção e até um próximo vídeo.